José perdoa a seus irmãos. As terras do Egito floresciam sob o governo sábio e diligente de José, aquele que fora vendido por seus próprios irmãos e levado como escravo. Após anos de dores, provações e exaltação, ele agora ocupava o posto de governador, segundo o homem mais poderoso do reino, abaixo apenas de Faraó. O passado, embora distante, ainda ardia silenciosamente em sua memória, como uma cicatriz no espírito. A fome se espalhava implacavelmente por toda a terra. Canaã, lar dos filhos de Jacó, também sofria com a escassez. Foi então que Jacó, pai envelhecido e marcado pelo luto do filho perdido, enviou seus filhos ao Egito buscando sustento. Sem saberem, dirigiam-se ao encontro daquele a quem haviam traído. Quando os irmãos de José chegaram diante dele, prostraram-se ao chão. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Seu coração se agitou. A profecia de seus sonhos de juventude, quando feixes de trigo se curvavam diante do seu, agora se cumpria diante de seus olhos. Mesmo assim, não revelou sua identidade de imediato. Los testo. Queria ver se o arrependimento havia alcançado seus corações. Questionou sobre seu pai e sobre seu irmão mais novo, Benjamim. Insistiu que o trouxessem até ele. Reteve Simeão como garantia e os enviou de volta com mantimentos. A provação seria longa, mas necessária. O perdão verdadeiro nasce quando o arrependimento é visível. Os irmãos voltaram a Jacó e relataram tudo. O velho pai relutava em enviar Benjamim, seu filho amado, mas a fome era mais forte que o temor. Por fim, cedeu. Quando os irmãos retornaram ao Egito com Benjamim, José os recebeu com banquete, mas ainda ocultava sua identidade. Viu Benjamim, agora homem, e sua alma se comoveu até as entranhas. Teve de se retirar e chorou. Planejou um último teste. Ordenou que seu servo colocasse sua taça de prata no saco de Benjamim. Quando os irmãos partiram, mandou persegui-los e, ao encontrar a taça, ordenou que Benjamim ficasse como escravo. Judá, agora transformado, se ofereceu no lugar do irmão. Era o sinal que José esperava. Foi então que José não pôde mais conter-se. Mandou que todos saíssem da sala coro alto, tão alto que os egípcios o ouviram. Disse: Eu sou José. Vive ainda meu pai. O silêncio foi esmagador. Os irmãos ficaram atônitos, pasmados diante daquela revelação. Mas José os consolou. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese haver-me vendido para quê? Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. O perdão fluía como rio transbordante. Não havia mais mágoa, apenas graça. A reconciliação foi completa. José abraçou seus irmãos, chorou sobre os ombros de Benjamim. Suas lágrimas lavaram o passado. A notícia chegou a Faraó, que ordenou que toda a família de José viesse habitar na terra do Egito, em Gósen, a melhor parte da terra. Jacó, ao ouvir que José ainda vivia, reviveu em espírito e desceu ao Egito com toda a sua casa. Pai e filho se reencontraram, e suas lágrimas selaram o ciclo de perda e restauração. O propósito divino era maior que o pecado humano. José cuidou de sua família com generosidade. Não guardou rancor, mas providenciou alimento, moradia e dignidade. Seus olhos viam além da traição. Viam a mão de Deus que transforma maldição em bênção, dor em redenção, deserto em provisão. Com uns anos, quando Jacó morreu, os irmãos temeram que José se vingasse, mas ele reafirmou: Vós bem intentastes mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Assim José viveu com integridade como servo de Deus no meio do Egito, como exemplo de perdão, e como testemunho de que o propósito de Deus prevalece mesmo em meio às trevas. Ao saber da chegada de seu pai, José preparou seu carro e subiu para encontrar Israel em Gósen. Assim que o viu, lançou-se ao pescoço de seu pai e chorou longamente. Israel, com os olhos marejados, disse: Agora posso morrer em paz, porque vi teu rosto e sei que estás vivo. José então apresentou seu pai e seus irmãos ao faraó, explicando que eram pastores vindos de Canaã por causa da fome. O faraó, ao vê-los, concedeu-lhes o melhor da terra, a região de Gósen, para que habitassem e apacentassem seus rebanhos. A José também confiou a responsabilidade de escolher os mais capazes entre seus irmãos, para cuidarem do gado real. Jacó abençoou o faraó antes de sair de sua presença, e os filhos de Israel se estabeleceram na terra do Egito, cresceram em número e prosperaram abundantemente. José, por sua vez, continuou sendo um administrador fiel, recolhendo o alimento do povo em troca de terras, prata e rebanhos, garantindo a sobrevivência de muitos durante os anos de escassez. Apesar das dificuldades, os filhos de Jacó não mais temeram o retorno da fome, pois estavam sob a proteção e provisão de seu irmão, agora príncipe do Egito. Os anos se passaram e Israel, sentindo que sua morte se aproximava, chamou José e fez-lhe jurar que, ao morrer, seus ossos não permaneceriam no Egito, mas que seriam levados para a terra prometida,
a terra de seus pais. José jurou, e Israel, satisfeito, reclinou-se em sua cama. Antes do partir, Israel abençoou cada um de seus filhos com palavras proféticas segundo o que o Espírito de Deus lhe inspirava. A bênção sobre Judá indicava que dele viria o cetro de governo, e sobre José, uma bênção dupla de fertilidade, força e vitória. Após abençoar seus filhos, Israel expirou e foi reunido aos seus antepassados. José lançou-se em pranto sobre o rosto do pai, beijou-o e mandou embalsamá-lo, conforme o costume egípcio. Então pediu ao faraó permissão para levar o corpo de seu pai à terra de Canaã, a fim de sepultá-lo na cova do Macpela, onde estavam Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. O faraó concedeu o pedido, e José subiu com grande comitiva para honrar o pai. Ao retornarem ao Egito, os irmãos de José temeram que, agora com a morte do pai, ele os punisse por todo o mal que lhe haviam feito. Reuniram-se e enviaram uma mensagem a José dizendo: Teu pai, antes de morrer, nos ordenou que te pedíssemos perdão pelo mal que te fizemos. Agora te rogamos, perdoa-nos. José chorou ao ouvir tais palavras, e ao vê-lo se prostrando diante dele, disse com ternura: Não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje se preservasse a vida de muitos. Portanto não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. E assim os consolou com palavras de amor. José permaneceu no Egito com toda a casa de seu pai, viveu até os 110 anos, e viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Quando chegou o tempo de sua partida, chamou seus irmãos e disse: Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E os fez jurar que ao saírem do Egito levariam seus ossos com eles. Assim José morreu, foi embalsamado e colocado num caixão no Egito, aguardando o dia da libertação de Israel.